Olá, gente, muito prazer. Eu me chamo Caroline, eu estou me formando no terceiro ano do ensino médio e hoje eu vim compartilhar os meus conhecimentos de genética com vocês. Então já pega papel, pega caneta para anotar, que essa aula é muito importante. Para começo de conversa, a gente precisa saber que dentro das células de DNA de uma pessoa é possível observar milhares de genes e seus alelos, que definem o seu genótipo. Mas afinal, genótipo significa o quê? Genótipo é a constituição genética de um organismo. Falei grego, né? No organismo, ele se manifesta como genes, que são formados por uma sequência ordenada de ácidos nucleicos. Nessa imagem aqui, a gente consegue ver representado um gene. Aqui tem o gene e suas fitinhas. Cada gene possui informações de como o indivíduo deve ser, e cada informação fica em alelos diferentes. Essas fitinhas que eu falei são os alelos. E aqui, por exemplo, a gente tem esse gene e cada alelo desse gene é responsável pelo formato da orelha. Esse outro gene, cada alelo desse gene é responsável pelo tipo sanguíneo, e assim por diante. E a partir dessas informações que se originarão as características dos organismos, tais características nomeadas como fenótipo. Mas o que é fenótipo? São as características observáveis no organismo, podendo ser relacionadas a características físicas. Mas cuidado, genótipo é diferente de fenótipo. Como assim? Genótipo são códigos formados pelos genes que não podem ser modificados. Já o fenótipo são características observáveis e que podem ser modificadas. É o genótipo mais a influência do ambiente. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês de tintura de cabelo. Na primeira foto, nós podemos observar o fenótipo, que o fenótipo original dela é o castanho escuro. E por meio de processos químicos, descoloração, tintura, ela conseguiu mudar esse fenótipo dela. E então ela conseguiu ficar loira. Mas na terceira foto, a gente consegue ver a raiz dela crescendo e o seu genótipo, né, se manifestando, que no caso é o cabelo escuro, porque ela não consegue fazer com que o cabelo dela cresça loiro. E isso é o genótipo dela. Mas o cabelo que já cresceu, ela consegue mudar, que é o que a gente consegue observar. Espero que vocês tenham entendido isso. E existem dois tipos de indivíduos, os homozigotos e os heterozigotos. Homozigoto ou puro são indivíduos que possuem alelos iguais de um mesmo gene. Por exemplo, a gente já aprendeu que isso tudo aqui é um gene, isso tudo aqui é um gene. Esses genes são responsáveis pelo cabelo. O alelo desse gene é responsável pelo cabelo loiro, que é o azim. Esse outro gene também é responsável pelo cabelo loiro, que é o azim. Os dois são iguais, então são homozigoto. Já o heterozigoto ou híbrido são indivíduos que possuem alelos diferentes de um mesmo gene. Novamente, esse gene é responsável pelo cabelo e esse também. Só que esse alelo, ele é responsável pelo cabelo preto, o azão. E esse alelo é responsável pelo cabelo loiro, que é o azim. Nesse caso, temos o heterozigoto, o indivíduo heterozigoto. Mas por que os alelos são representados por letras maiúsculas e minúsculas? Existem duas características que diferenciam os alelos, a recessiva e a dominante. O alelo recessivo, ele só vai se manifestar quando estiver em dose dupla, ou seja, em homozigose. Aqui temos aquele mesmo exemplo, né? O alelo do cabelo loiro e aqui o alelo para o cabelo loiro. Nesse caso, ele será manifestado porque está em homozigose, tem os dois iguais. E é representado pelo azinho porque é recessivo. Já o alelo dominante, ele se expressa tanto em homozigose quanto em heterozigose. Aqui eu representei o caso de homozigose, azão e azão. Mas, se aqui no lugar desse azão também tivesse um azinho, ele ia continuar se expressando. Por exemplo, aqui o azão que eu falei é o alelo responsável pelo cabelo preto e o azinho pelo cabelo loiro. Se aqui tivesse um azinho, o indivíduo continuaria tendo o cabelo preto, porque o alelo azão é dominante sobre o azinho.
E o dominante é representado pela letra A maiúscula. Agora, um exercício aqui para a gente fixar essa ideia, né? Esse exercício é do Enem. Então, vamos lá. Em um experimento, preparou-se um conjunto de plantas por técnica de clonagem, a partir de uma planta original que apresentava folhas verdes. Esse conjunto foi dividido em 2 grupos, que foram tratados de maneira idêntica, com exceção das condições de iluminação, sendo um grupo exposto a ciclos de iluminação solar natural e o outro mantido no escuro. Pausa. Aqui a gente consegue perceber que teve a influência do ambiente. Isso te lembra alguma coisa? Então, vamos continuar. Após alguns dias, observou-se que o grupo exposto à luz apresentava folhas verdes, como a planta original, e o grupo cultivado no escuro apresentava folhas amareladas. Aqui, nessa parte, a gente consegue ver que o fenótipo da planta mudou, porque uma ficou exposta à luz solar e ficou verde, e a outra, que ficou no escuro, apresentou as folhas amareladas, né? Agora vamos para as alternativas. Ao final do experimento, os 2 grupos de plantas apresentaram A. Os genótipos e os fenótipos idênticos? Não. Os genótipos eles são idênticos por serem uma clonagem da planta original, que originalmente já apresentava as folhas verdes. Mas os fenótipos eles mudaram, porque uma ficou no escuro e outra ficou no sol. E nisso, uma ficou verde e outra ficou amarelada. Então, os fenótipos não são idênticos. A alternativa A está errada. B. Os genótipos idênticos e os fenótipos diferentes. Sim, os genótipos, né, foram a clonagem da planta original, continuaram idênticos, mas os fenótipos diferentes, porque uma ficou verde e outra ficou amarelada. Mas vamos ver por que as outras estão erradas. C. Diferença nos genótipos e fenótipos. Errado. Só existe um genótipo, então não há diferença neles. D. O mesmo fenótipo e apenas 2 genótipos diferentes. Errado também. Como a gente viu, só tem apenas um fenótipo. E E. O mesmo fenótipo e grande variedade de genótipos. Também errado, porque só tem um genótipo. Não são de grande variedade. Deu para entender? Então, vamos continuar. Agora, gente, o próximo assunto que a gente vai comentar é a primeira lei de Mendel. Mendel, que é esse sujeito que vocês estão vendo aí na imagem, ele foi um austríaco que conseguiu explicar a hereditariedade cruzando ervilhas. A primeira lei de Mendel, ou a lei da segregação, diz que os fatores que condicionam uma característica segregam-se. Mas o que é segregar? Separar. Então, condiciona uma característica que se separam na formação dos gametas, os tornando puro para cada fator. Ou seja, se o indivíduo tem característica azão-azinho, ela vai segregar nos gametas. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês, né? Aqui temos a característica e aqui temos os gametas. Nesse caso, eu escolhi os espermatozoides, né? Aí, o azão vem para um espermatozoide e o azinho vem para um outro espermatozoide. E apenas um desses gametas vai para o filho, porque o outro virá da mãe. A primeira lei, ela é considerada como monohibridismo, por trabalhar com apenas uma característica por vez. E para fazer o cruzamento entre uma mãe, um pai, um filho e a nora, enfim, para fazer o cruzamento, nós utilizamos o quadro de Pinet. Aqui eu trouxe para vocês o exemplo da mãe e do pai, né? Que eles são heterozigotos, eles são azão-azinho. E aqui eu já fiz a separação dos gametas. O azão e o azinho da mãe, o azão e o azinho do pai. Para cruzar, é muito simples, gente. A gente tem que cruzar um de cada vez. Então, vamos lá. Azão com azão, azão, azão. Azão com azinho, azão, azinho. Azinho com azão, azão, azinho. O azão, ele é representado primeiro porque ele é dominante. Então, é mais comum ser representado assim. E azão, azinho, azão, azinho. Quando em alguma questão perguntarem qual a proporção fenotípica
da primeira lei de Mendel. Você vai responder 3 por 1. Mas por que 3 por 1? Vamos entender. Aqui, eu já expliquei para vocês que o azão ele é dominante. Então, mesmo se tiver azão azinho, a característica do azão ela vai sobressair. Então, aqui nós temos um com azão, dois azão e um com azão. Esses três aqui são iguais, então são três iguais e um diferente. 3 por 1. Mas, como nós, vestibulando, não temos muito tempo para fazer quadros em prova, né? Tem essa opção do chuveirinho, que com certeza você já viu na sua aula de matemática, né? Que é a distribuição. Então, vamos lá, dá o mesmo resultado do quadro de Pinet, gente, ó. Azão com azão, azão, azão. Azão com azinho, azão, azinho. Azinho com azão, azão, azinho. Lembrando que o azão é representado primeiro, porque ele é dominante. E azinho, 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 azinho. Agora, gente, mais um exercício aqui para vocês. Esse exercício é da FUC Mato Grosso. Então, vamos lá. Cruzando-se ervilhas verdes, vizinho, vizinho, com ervilhas amarelas, vezão, vizinho, os descendentes serão. Calma aí. Aqui nós já conseguimos ver que para ter uma ervilha amarela, precisa ser dominante, tá? Porque aqui temos o vezão, vizinho. E para ser verde, tem que ser a recessiva, vizinho, vizinho. Vamos lá. Alternativa A, 100% vizinho, vizinho verdes. B, 100% vezão, vezão amarelas. C, 50% vezão, vizinho amarelas e 50% vizinho, vizinho verdes. D, 25% vezão, vizinho amarelas, 50% vizinho, vizinho verde, 25% vezão, vizinho amarelas. E 25% vizinho, vizinho verde, 50% vizinho, vezão, vizinho amarelas e 25% vezão, vezão verde. Vamos ver. Aqui, gente, eu representei as duas formas de resolver esse exercício, tá? Mas eu vou fazer o chuveirinho com vocês porque é mais rápido. Vamos lá. Aqui eu representei a ervilha amarela e aqui a ervilha verde. Vamos fazer o cruzamento. Ó, vezão com vezinho, vezão, vezinho. Vezão com vezinho, vezão, vezinho. Vezinho com vezinho, vezinho, vezinho. Vezinho com vezinho, vezinho, vezinho. Beleza? Lá na questão a gente consegue ver que eles pedem porcentagem. Então, aqui eu representei para vocês a quantidade das porcentagens. Então, vamos lá. Aqui, os 4 são 100%, porque são todas as possibilidades, né? Aqui é o 100%. Mas nós temos 2 que são amarelos e 2 que são verdes. A representação de 2 é 50%, porque é a metade, né? Metade de 4, 2. Metade de 100, 50. Então, aqui temos 50% vezão, vezinho amarelas e 50% vezinho, vezinho verdes. Vamos achar a nossa alternativa. Aqui, ó. Alternativa C. 50% vezão, vezinho amarelas e 50% vezinho, vezinho verdes. Fácil, né, gente? Deu para entender? Espero que sim, tá? Se vocês não conseguirem entender, volta um pouquinho e tentem entender de novo, tá? Agora, vamos para o nosso próximo assunto, que é o sistema ABO. O sistema ABO são grupos sanguíneos também conhecidos como polialelia ou alelos múltiplos. Gente, polialelia significa muitos alelos, tá? Então, é a mesma coisa de alelos múltiplos. Aí aqui será trabalhado um gene I e suas variações, que são os alelos IA, que é igual a IB, maior que Izinho. Mas o que significa IA igual a IB maior que Izinho? Vamos lá. Aqui, ó, IA é igual a IB. O alelo IA não domina o alelo IB. Quando os dois estão juntos, o indivíduo será IA e B. Isso é uma questão de codominância, ou seja, um não domina o outro, os dois irão se manifestar. E IA igual a IB é maior que Izinho. Os alelos IA e IB, eles dominam o alelo Izinho. Então, isso significa dominância completa. Ou IA irá se manifestar, ou IB irá se manifestar. O Izinho não irá se manifestar se estiver junto com um desses dois. Aqui, gente,
eu trouxe uma tabela para vocês que tem o genótipo, o fenótipo, os aglutinogênios, que são os antígenos, e a aglutinina, que são os anticorpos. Primeiro, eu queria dar uma dica para vocês lembrarem desses nomes, que são os aglutinogênios, a aglutinina, para vocês não confundir qual que é antígeno e qual que é anticorpo. Dá para vocês pensarem no acento que tem aqui, ó. Aglutinogênio tem acento, antígeno tem acento. Então, os dois são parecidos. Já aglutinina e anticorpo, nenhum dos dois tem acento. Então, dá para dar uma lembrada aí. É mais uma citazinha assim para vocês lembrarem dos nomes, né? Se precisar. Mas vamos lá. Aqui, nós temos o sangue com fenótipo A. É o sangue tipo A, né? Que todo mundo conhece. O genótipo desse sangue é IA, IA ou IA, Izinho. Os antígenos do sangue tipo A é o A. Antígeno, gente, é o que vai reagir com o soro, tá? E a aglutinina é o anticorpo. E o anticorpo do soro do sangue tipo A é o soro anti-B. Aqui, vamos para o próximo. Esse é o sangue tipo B. Ele tem o fenótipo B, né? E o genótipo dele é IB-IB ou IB-Izinho. O antígeno dele, que novamente é o que vai reagir com o soro, é o B. E o anticorpo é soro anti-A, tá? Aqui um exemplo para vocês entenderem o que é soro anti-A, anti-B. Por exemplo, se numa transfusão de sangue, uma pessoa do tipo A precisa de sangue, ela não vai poder receber de uma pessoa do sangue tipo B, porque ela tem o anticorpo anti-B. Então, ela não vai poder receber. A mesma coisa aqui do soro anti-A, que é do sangue tipo B. Se uma pessoa do tipo A doar para o tipo B, não vai poder receber, porque a pessoa do tipo B já tem o soro anti-A, né? Então, não vai dar bom. Aí aqui, no próximo, temos o sangue tipo AB, que é aquela questão de codominância que eu mostrei para vocês. O IA e o B e o IB, eles se manifestam juntos, então é o sangue tipo AB. O antígeno, né, o aglutinogênio do sangue tipo AB também é o AB, mas o AB, ele não tem aglutinina, ele não tem anticorpo. Por isso que ele é o receptor universal, tá? E todo mundo pode doar para AB. Vai, doa sangue para todo mundo. Mentira, né? Recebe de todo mundo. Quem doa sangue para todo mundo é o sangue tipo O, que ele é recessivo, né? Ele é o Izinho. E ele doa para todo mundo porque ele não tem antígeno, ele não tem nada para reagir com o soro. E ele só pode receber dele mesmo, né? Porque ele tem o soro anti-A e o soro anti-B, né? Tem uma tabelinha aqui para mostrar melhor para vocês, ó. O tipo O é o doador universal, né? Ele pode doar para todo mundo porque ele não tem antígeno. E ele só pode receber dele mesmo. Ele pode doar para todo mundo. O sangue tipo A, ele só pode receber do tipo O e dele mesmo. O sangue tipo B, ele só pode receber do O e dele mesmo. E o AB, ele é o receptor universal porque ele não possui nenhum anticorpo. Então, ele pode receber de todo mundo e dele mesmo. Numa transfusão de sangue, é sempre importante observar o antígeno do doador e o anticorpo do receptor, tá? Para não acontecer nada de reagir, o soro e tudo mais. Agora um exercício aqui fácil pra gente fazer. Esse exercício aqui é da FUVEST, muito fácil, né, gente? Vamos lá. Um banco de sangue possui 5 litros de sangue, tipo AB, 3 litros tipo A, 8 litros tipo B e 2 litros tipo O. Para transfusões em indivíduos do tipo O, A, B e AB estão disponíveis, respectivamente, A. 2, 5, 10 e 18 litros. B. 2, 3, 5 e 8 litros. C. 2, 3, 8 e 16 litros. D. 18, 8, 13 e 5 litros. Ou E. 7, 5, 10 e 11 litros. Ó, vamos lá para a resolução. Aqui eu trouxe essa foto aqui de novo para vocês, para ser mais fácil de visualizar. Vamos lá. Aqui eu já até coloquei a ordem certa que ele pede na questão, que é muito importante observar isso, tá, gente? Ó, eles pedem nessa ordem respectivamente, então não pode vacilar nessa parte. Então eu já coloquei aqui certinho O, A, B e AB. Vamos lá, para o tipo O.
O O, ele é doador universal, mas ele só pode receber dele mesmo. E quanto que tem disponível no banco? 2 litros. Então, tipo O, 2 litros. Vamos para o tipo A. O tipo A, ele só pode receber do O, mas também ele pode receber dele mesmo. Então, quanto que tem disponível para ele? Tipo A, 3 litros e tipo O, 2 litros. Então, aqui a gente soma os dois. Então, tem 5 litros disponíveis para o sangue tipo A. Agora vamos para o tipo B. O tipo B é a mesma coisa, ele só pode receber do tipo O e dele mesmo. Então, aqui, sangue tipo B, 8 litros, tipo O, 2 litros. Soma os dois, aqui, ó, 10 litros. Agora o AB. O AB, ele pode receber dessa galera toda aqui e dele mesmo ainda. Então, a gente pode somar todos esses disponíveis aqui. 5 mais 2 mais 8 mais 3. 18 litros. Então, vamos lá. 2, 5, 10 e 18 litros. Vamos ver a nossa alternativa? 2, 5, 10 e 18 litros. 18, ó. 18 litros. Nossa alternativa correta é a A. Vocês conseguiram entender, gente? Comenta aí embaixo, tá, meninas? Agora, gente. Sim, professora Carol, você é incrível. Muito obrigada. Agora eu vou desconcentrar, meu Deus. Aquela. Mas tá. Vamos continuar, gente. Agora a gente vai falar da segunda lei de Mendel. Enquanto a primeira lei de Mendel trabalha com apenas uma característica de cada vez, que é o monohibridismo, a segunda lei de Mendel trabalha com duas ou mais características de forma independente, de hibridismo. Para Mendel, cada característica tinha um par de homólogos diferentes e que eles se segregavam independentemente. Mas pera lá, o que é um par de homólogos, né? Par de homólogos significa par de cromossomos, tá? Pra gente não se perder aí no caminho. Então, para Mendel, cada par de homólogos tinha uma característica e elas se segregavam independentemente. Então, aqui, ó, a característica Azão Azinho tinha um par de homólogos e a característica Bzão Bzinho tinha outro par de homólogos. Mas isso não seria possível, porque precisaríamos de milhares de cromossomos para atender milhares de genes. Né? Já contabilizaram e nós temos cerca de 25 milhões de genes no nosso corpo, né? E a gente tem apenas 46 cromossomos, então isso não seria possível. Mas algumas características realmente se segregam, outras estão no mesmo par de cromossomos. E para essas que estão no mesmo par de cromossomos, damos o nome de linkage, ou ligação gênica, e não se segregam independentemente. Ou seja, as duas características estão no mesmo par de cromossomos, aqui como está representado. A gente, para fazer a probabilidade, né, para fazer o cruzamento, a gente também pode usar o quadro de Pinet, né, novamente. E quando em alguma questão perguntar qual a proporção fenotípica da segunda lei de Mendel, presta atenção, gente, segunda lei, não é a primeira. A segunda lei de Mendel é 9 por 3 por 3 por 1. Por quê, né? Aqui, ó. Nós temos 9 iguais, 3 iguais, 3 iguais e uma diferente de todas essas aqui. Então fica 9 por 3 por 3 por 1. Deixei até colorido aqui para vocês poderem visualizar melhor, tá? Que é muita letra. E como é muita letra, é muito mais fácil fazer pelo chuveirinho, gente. Então aqui, ó. Só que para fazer com o chuveirinho, a gente precisa fazer separadamente as características. Tipo, aqui é a mãe. Azão, azão, bezinho. Não, azão, azinho, bezão, bezinho. E aqui é o pai também. Azão, azinho, bezinho. Bezão, bezinho. Meu Deus, esse negócio de azão, azão, bezinho, bezinho. Tá bugando a minha cabeça. Mas enfim. Aqui eu coloquei a característica A. E aqui eu coloquei a característica B. Tá? Aí a gente tem que fazer separadamente. Aí então aqui vem azão com azão, azão, azão. Azão com azinho, azão, azinho. Azinho com azão, azão, azinho. Azinho com azinho, azão, azinho. Aqui, bezão com bezão, 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 bezão com bezinho, bezão, bezinho, bezinho, bezão, bezão, bezinho, 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 bezinho. Tá? Aqui mais um exercício pra gente fixar melhor essa ideia, que é muitas letras, né? É difícil de entender, eu sei. Mas com o exercício vai dar para explicar melhor. Vamos lá.
Imagine que uma mulher com olhos escuros e visão normal, Czão, Czinho, Mzão, Mzinho, casa-se com um homem de olhos claros e míope, Czinho, Czinho, Mzinho, Mzinho. Sabendo que os olhos escuros e a visão normal são determinados por genes dominantes, que é o Czão e o Mzão, marque a alternativa que indica a probabilidade de nascer uma criança de olhos claros e visão normal. Presta atenção nisso, gente. Não é ou, é e. Então vamos lá. Aqui, né, eu representei as características da mulher, que é olhos escuros e que não é míope. E aqui o do homem, que são olhos claros e que ele é míope, né? Então vamos fazer uma característica por vez, né? Vamos primeiro cruzar a cor dos olhos. Aqui. Czão, Czinho, Czão, Czinho. Czão, Czinho, Czão, Czinho. Czinho, 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 Czinho. Beleza? Aí agora vamos para características de ser míope ou não. Aqui. Mzão com Mzinho, Mzão, Mzinho. Mzão com Mzinho, Mzão, Mzinho. Mzão, Mzinho, 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 Mzinho. Beleza? Aí aqui, gente, eles querem o que na alternativa? Qual a probabilidade de nascer uma criança de olhos claros e visão normal? Para os olhos claros, nós sabemos que tem que ser a recessiva, né? Porque a dominante é para os olhos escuros. Então aqui nós temos apenas dois, né, do cruzamento que terão olhos claros. E eles também pedem visão normal, né, sem miopia. E a visão normal também é o dominante. Então aqui temos apenas dois que são dominantes, né? Metade, metade. Tipo, se você colocou aí, tipo, 2/4, não está errado, né? Mas é sempre bom simplificar, porque na maioria das questões está simplificado, né? O resultado. Então, para você não achar que você errou, né? Então é bom fazer isso. E pergunta a probabilidade de nascer, né? A criança de olhos claros e visão normal. Então, gente, se é E, multiplica, né? Se tivesse na questão de olhos claros ou com a visão normal, você teria que somar, né? Somar. É uma loucura isso, né? Mas é muito legal lembrar disso na hora da prova, né? Então, como é E, vamos multiplicar. Então, aqui, meio vezes meio é igual a 1/4. Vamos ver qual a nossa alternativa? Alternativa C. 1/4. Entenderam? Espero que vocês tenham entendido melhor esse negócio. Eu acho muito mais fácil fazer pelo chuveirinho, né? Que leva muito menos tempo. Agora, gente, eu vou falar da epistasia. O que é epistasia? É quando os alelos inibem a manifestação de outros. Aqui temos os inibidores, né? Que são os epistáticos. Anota isso, gente. Inibidores epistáticos, inibidos e hipostáticos, tá? Aqui tem um exemplo de cães labradores, tá? Aqui primeiro eu vou falar as características para vocês, né? Bezão alguma coisa, o cachorro é preto. Bezinho, bezinho, né? Marrom. Mas o exão manifesta a cor. Então, por exemplo, se o cachorro é preto, ele tem que ter um exão ali nas características dele. Ou exão exinho, ou exão exão, para ele manifestar a cor, tá? Mas, se o cachorro preto tiver bezão, bezão, exinho, exinho, ele não vai poder ser preto. Porque esse exinho, exinho, ele vai inibir a cor do cachorro, tá? Então, aqui eu trouxe o exemplo para vocês dos labradores, né? O preto, o dourado e o marrom. O cachorro preto, ele precisa ter pelo menos um bezão e um exão para ele ser preto. Então, aqui eu trouxe todas as possibilidades, né? De ocorrer que ele seja preto, que é bezão, bezão, exão, exão, bezão, bezinho, exão, exinho, bezão, bezinho, exão, exão, bezão, bezinho, exão, exinho. Então, todas essas aqui são as possibilidades de ser um cachorro preto. Agora, para ser marrom, ele precisa ser bezinho e precisa ter pelo menos um exinho, porque é ele que manifesta a cor. Então, aqui, ó, bezinho, bezinho, exão, exão, bezinho, bezinho, exão, exinho. São as possibilidades de ser um cachorro marrom,
Agora aqui, para ser um cachorro dourado, né? Não é que, ai, não vai apresentar cor, o cachorro vai ser transparente. Não, né, gente? Ele vai ser uma cor mais clara, né? Que no caso dos labradores, o cachorro fica dourado. Então, ele pode ser bezão, bezão, ele pode ser bezinho, bezinho, mas se tiver esse zezinho aqui, ó, ele não vai poder ter cor. Então, ele vai ser dourado. Aqui, bezão, bezão, ezinho, ezinho, bezão, bezinho, ezinho, ezinho, e bezinho, bezinho, ezinho, ezinho. Ele continua sendo dourado. Deu para entender? Temos outro caso de epistasia, que é o fenótipo Bombaim, que é uma pessoa falso O. Lembra quando a gente estava falando do sistema BO, do tipo sanguíneo? Existe um tipo assim, que é o falso O. Mas como assim, né? A pessoa falso O, ela tem o genótipo tipo A, B ou AB, mas o fenótipo é tipo O. Gente, como assim, né? Primeiro, eu tenho que explicar mais sobre a nossa hemácia. Gente, na nossa hemácia, a gente tem uma substância chamada substância H. Ela é um carboidrato e ela é dominante. Essa substância ela serve para reagir com os nossos antígenos, né? Os antígenos A ou B, né? Ou os dois, né? Se a pessoa for do grupo AB. Mas, se essa substância H for recessiva, o indivíduo será falso O. Aqui, por exemplo, eu trouxe para vocês uma pessoa IA, IA, Hzinho, Hzinho. É uma pessoa falso O, porque aqui o H está sendo recessivo. E nesse caso, o H recessivo é um caso de epistasia, né? Que ele está inibindo a possibilidade de manifestar as características do IA, né? Então, o Hzinho recessivo, ele é o epistático, ele é o inibidor, tá? E aqui temos o exemplo de uma pessoa sangue tipo A, né? Que é o IA, né? Com o H dominante. Pode ser Hzinho, Hzão, né? Que ela vai continuar sendo do tipo A. É uma exceção, né? E é uma coisa bem legal de saber, vai que cai numa prova aí, então já estão sabendo, é importante. Agora vamos para o último exercício, tá? Esse exercício é sobre galinha, né? O primeiro exemplo que eu dei para vocês é sobre cachorro, mas tem de tudo quanto é tipo, gente. Então vamos lá. Um caso bastante conhecido de epistasia dominante é a cor das galinhas. O gene Czão determina que as galinhas sejam coloridas e o gene Czinho determina a cor branca. Entretanto, o gene Izão é epistático. Epistático, vocês lembram, né? Epistático é o inibidor. Diferente do alelo Izinho, que não possui nenhum efeito inibidor. Diante disso, marque a alternativa em que se encontra o genótipo de uma galinha colorida. Então vamos lá. Primeiramente, para uma galinha ser colorida, ela precisa ter pelo menos um Czão ali no genótipo dela. E ela não pode ter o gene isão, porque o gene isão, ele é epistático, que nem tá aqui, ó, gene isão é epistático. Então ele inibe a cor. Então não tem como uma galinha ser colorida e ter esse gene. Então a galinha precisa ser Czão e izinho, tá? Vamos ver qual a alternativa aqui. Ah, izinho, izinho, né? Que é o alelo que não possui nenhum efeito inibidor. E Czão, Czão, que é o que determina que as galinhas sejam coloridas. Então aqui já achamos a nossa alternativa correta, que é a alternativa A. Tá, gente? Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês tenham entendido, que eu tenha explicado bem, que eu não tenha sido frenética. Já se inscreve aí no canal, tá? Deixa seu joinha, deixa seu comentário, tá? E estão me forçando a divulgar meu canal, gente. Eu tenho um canal no YouTube, tá? Eu falo sobre maquiagem e várias coisas. Mais maquiagem do que tudo. E o nome do meu canal é Carol com U. Se vocês quiserem se inscrever lá, eu tô aceitando. Muito obrigada por terem assistido essa aula. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.